Oi galera, tudo bem? Aqui é a professora Pizza, professora de língua inglesa. Professor Cornélio, Biologia, e hoje o nosso bate-papo é interdisciplinar, exatamente, né? Nós vamos estar falando um pouquinho mais de inglês com biologia e você é o nosso convidado especialíssimo para estarmos discorrendo sobre temáticas importantíssimas do Enem, né, professora? Exato, e assim, todas as nossas lives, todas as nossas aulas, a gente fala para vocês o quanto é importante priorizar a interdisciplinaridade no Enem, por isso que a gente se juntou hoje para conversar com vocês. Então assim, falando de inglês um pouquinho, você já tá cansado de me escutar falar que a parte mais interessante de toda a prova de língua inglesa é a interpretação de texto. Por quê? Porque a gramática não cai de uma maneira que não seja contextualizada. Por conta disso, quais são as coisas que você tem que se ligar? Os textos que vão aparecer em inglês para você são textos que vão falar de atualidades ou sempre de problemas que assolam a condição humana há muito tempo, como, por exemplo, algumas doenças. E é por isso que eu chamei o professor Cornélio para a gente trocar uma ideia, mostrando para vocês um exemplo de um texto que apareceu numa das questões do Enem que fala sobre obesidade. Olha só, então é muito comum que os textos que apareçam em língua inglesa abordem assuntos da atualidade e de outras áreas do conhecimento, como eu acabei de falar, que é no caso da biologia. Então, esse texto aqui, ó, ele era uma espécie de carta, né, que é um gênero textual bastante específico, né, você já sabe como é que interpreta ele, mas ele é um pedaço de um estudo, é um estudo que fala sobre obesidade. E aí o questionamento inicial é o seguinte, será que a obesidade é uma doença? E aí, Cornélio, a obesidade é uma doença? É interessante, Pizza, porque na verdade quando a gente pensa na questão relacionada às questões do Enem, se essa interdisciplinaridade, buscando pegar, no caso, notícias ou informações bastante relevantes, né? Por falar em obesidade. Obesidade hoje é uma das maiores doenças que nós temos no mundo. Se a gente pegar os dados da Organização Mundial de Saúde, a taxa de indivíduos com sobrepeso, que é diferente do obeso, que tem um IMC muito elevado, ela é altíssima. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, nós temos hoje um índice de obesos que, em alguns lugares, é acima de 50% da população. Uhum. Tá? E o Brasil está indo no mesmo caminho. O grande problema, quando a gente fala na questão da obesidade em si, obviamente está associado a uma série de fatores que vêm junto, como o sedentarismo, os péssimos hábitos alimentares. Então, na verdade, hoje as pessoas falam, mas hoje se come muito pior do que no passado. Na verdade, hoje se escolhe pior. Uhum. Né? Porque a diversidade que nós temos de alimento, especialmente num país como o nosso, o alimento em si está muito disponível. Agora, a escolha do alimento de forma inadequada faz com que a gente tenha uma alimentação inadequada. Associada ao sedentarismo, associada ao estresse, isso prepondera outras enfermidades. Como, por exemplo, a gente fala em obesidade hoje, a gente fala no principal fator de risco para a Covid. Então, a pessoa obesa, hoje nós sabemos que os estudos atualíssimos, estão mostrando que o indivíduo obeso é o que tem o maior risco. E junto com a obesidade, inúmeras enfermidades estão associadas. Então, é uma doença, sim. Né? Então, e é interessante você falar isso, Cornélio, porque esse texto que aparece no Enem lá, ele fala no comecinho, né? Então, in his recent piece, num trabalho publicado recentemente, a pergunta do trabalho é: is obesity a disease? Né? Se a obesidade é uma doença. Então, o professor Cornélio acabou de dizer para nós que sim. E o Dr. Peter, que é quem fez esse estudo, se refere a algumas causas, né? E ele coloca nesse novo estudo dele o seguinte, que tá ali na segunda linha do texto, você acompanha comigo, ó. He refers to high fructose corn syrup and other manufactured sugar as poison that will guarantee storage of fat in the body. Então, assim, em linhas gerais, o que ele está dizendo? Nesse estudo, ele comprova que alguns tipos de açúcar refinados podem ser considerados venenos. Tá certo isso, Cornélio? Na verdade, a questão do veneno foi, digamos, uma linguagem um pouco mais conotativa aí, né? Foi completamente, né? Mas, no sentido... se a gente pensar, não está errado. Por quê? Quando a gente pensa no açúcar que foi manipulado, né? Então, muitas vezes, para produzir exatamente aquele sabor que faz com que a pessoa queira consumir. Essa é a grande jogada, na verdade. É diferente de um açúcar, por exemplo, de um fruto, que você vai estar ingerindo uma maçã, uma banana, etc. E claro, a ideia de você acrescentar ou modificar um açúcar é exatamente uma questão econômica, né? Uhum. Porque você vai agregar alguma coisa que as pessoas, de modo geral, têm uma necessidade. Por quê? Porque gera prazer, o açúcar gera prazer. E aí tem uma coisa interessante. Você podia pensar, mas poxa, se o açúcar é um vilão, né? Vamos tirar o açúcar. Não é simples, né? E uma coisa que é interessante se nós avaliarmos assim, a questão dos açúcares, por exemplo, um chocolate. O chocolate ele tem a sacarose. A sacarose é uma molécula, um disacarídeo.
tem uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Então, na verdade, uma molécula de chocolate em si, a sacarose em si que está ali, o açúcar, é uma molécula pequena. Se você pega o arroz é amido. Amido tem 4.000 glicoses. E acontece que às vezes a pessoa fala assim, não, vou tirar o açúcar da minha dieta, né? Então vou parar de comer chocolate, né? Vou parar de tomar refrigerante, vou parar, né, de comer açúcar branco. Só que tem outros açúcares que energeticamente, né? Só que aí, claro, a gente sabe que aquilo que foi mexido pelo homem, né? Passou por um processo de industrialização, de um modo geral, é mais danoso. E o comentário do Cornélio é interessante porque é exatamente o que sugere esse texto que cai lá no Enem. Então, assim, não é só uma questão linguística que está em jogo. Você precisa de ter todo esse outro conhecimento que envolve lá a biologia para conseguir responder essa questão também. Por quê? Porque se você passar por um entrave linguístico, por exemplo, nossa, eu não sei o que palavra X significa, mas você está lendo esse texto, você identifica que ele está falando sobre obesidade, que a obesidade é uma doença, de toda essa questão do açúcar que você vai ter aprendido lá em biologia, você consegue resolver a questão de língua inglesa. Beleza? Então, o enunciado dizia assim, por que o autor fala de obesidade? Aí a gente tem um outro pedaço do texto em que ele comenta algumas questões de onde ele tirou dados, né, do Departamento de Agricultura, fala de renda, que é essa questão que o professor Cornélio comentou agora há pouco, que é uma questão econômica também, e o enunciado perguntava qual que era o propósito dele, né? Então, o que eu preciso que você olhe aqui agora, né? A gente tem aqui as 5 alternativas, todas elas começam com um verbo. E todos esses verbos, por que tá assim? Porque isso é uma característica de questão do Enem. Por quê? Você volta lá no enunciado, qual que era o enunciado? Qual que é o propósito do autor? Então, o propósito dele vai ser indicado por uma ação, por isso que as alternativas começam com um verbo. Então, vamos olhar quais são os verbos que aparecem ali, ó. Defende, aponta, demonstra, indica ou enfatiza. E daí o gabarito que a letra D diz, indica a necessidade de mais pesquisa sobre esse assunto. Claro que aqui a gente não leu todo o texto, não era nem esse o propósito. O propósito era justamente te mostrar como que você aplica um conhecimento de uma outra área na língua inglesa, por exemplo. Ali no final do texto fica claro que são necessárias mais pesquisas sobre, por quê? Porque é uma doença, né, Cornélio? Como é que funciona isso? Exato, aí é interessante porque até eu gostaria de deixar um adendo aqui, já que a gente falou em obesidade como doença, podemos associar também com diabetes, né? Quando a gente pensa na questão de diabetes, né? Diabetes nós temos a grosso modo 2 tipos, tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é uma doença, na verdade, bem pouco comum. A grande maioria das pessoas tem diabetes tipo 2, que é a famosa diabetes adquirida, que está muito associada exatamente aos péssimos hábitos alimentares. Então, quando a pessoa fala assim, mas o indivíduo pegou o diabetes porque o diabetes tanto faz por, na verdade, comer açúcar. Isso é mentira. Ninguém pega diabetes por comer açúcar. O que acaba acontecendo é que os hábitos alimentares inadequados, por exemplo, eles fazem com que a pessoa se torne obesa. Então gera uma resistência à ação da insulina sobre certos tipos de células. Então o indivíduo diabético tipo 2 não é a falta da insulina. O que é a insulina? É um hormônio que faz com que a glicose adentre a célula. E esse hormônio vai permitir que a glicose vai adentrar e vai gerar o quê? Energia, porque a glicose vai ser quebrada e vai gerar ATP. Quando o indivíduo tem diabetes tipo 1, que é mais raro, é uma doença autoimune, o indivíduo não tem o hormônio, então ele é insulina dependente, ele vai ter que depender da ingestão de insulina. O diabético tipo 2 não falta insulina para ele, ele tem uma resistência à ação da insulina gerada por quê? Geralmente pela obesidade. Então, por isso que a obesidade está associada ao diabetes. Então, para o indivíduo que é diabético tipo 2, qual a melhor forma? Emagrecer. Tá? E aí junto, olha como é uma cadeia, né? A gente falou em obesidade, falou em diabetes, fala em doenças o quê? Cardíacas. Aí você tem o quê? O acúmulo de LDL, que é um mau colesterol, e uma redução do HDL. Então vai sobrar literalmente lixo. LDL é uma lipoproteína que é lixo, e ela se acumula nos vasos e vai gerar uma redução do calibre do vaso. E a pressão aumenta, aí o risco de infarto está associado, o risco de AVC, trombose, etc. Então uma coisa leva a outra. Tá? As chances de cair um assunto desse no Enem são altíssimas. Por quê? Porque o Enem é uma prova que não fala só sobre as interdisciplinaridades, mas também sobre atualidades, né? Sim. E como o professor estava falando no começo, são todos fatores que prejudicam ainda mais as pessoas que sofrem disso por conta da Covid, né? Um outro adendo que eu queria fazer aqui, inclusive, é o seguinte:
No meio científico, no meio de pesquisa, tudo que sai sobre doenças costuma sair primeiro em língua inglesa. Por quê? Porque o inglês é a língua da ciência. Sim, exato. Então, assim, hoje em dia, se eu sou um pesquisador aqui no Brasil e eu descubro algo, eu quero que isso seja disseminado de maneira mais rápida, eu preciso publicar isso em língua inglesa. Para você que é vestibulando, para você que vai fazer o Enem, como que você tem que encarar isso? Quanto melhor você desenvolver sua habilidade de leitura na língua inglesa, mais bem informado você vai ficar e melhor você vai receber informações sobre tudo o que diz respeito, por exemplo, à sua saúde, né? Que é o que a gente está vivendo agora. Exato. Então, tudo isso que o professor estava comentando aqui dessas doenças todas elas continuam sendo muito estudadas justamente porque elas atingem uma grande parte da população e são esses textos que vão aparecer na sua prova do Enem. Então você precisa se acostumar a começar a ler textos científicos na língua inglesa. Exato. E a gente chama de transposição didática, né? Ou seja, na verdade, você pega uma linguagem complexa de um artigo, né? E traduz ele, o que nós fazemos em sala de aula com professores e aqui com os nossos alunos do Educadores. Na verdade, a gente vai tentar explicar, tornar mais simples uma linguagem compreensível, às vezes termos bastante técnicos. E é importante, aí no Brasil, nós vamos ter revista como a FAPESP, né, de alta qualidade, que valeria a pena dar uma olhada. E se pegar mesmo uma revista como a Galileu, ela traduz muitos artigos, da Science, da Nature, que, na verdade, resumos de artigos, que primeiro, claro, foram publicados em inglês. E aí, de um modo geral, o Enem tem explorado isso na língua inglesa, na língua espanhola e em todas as diferentes áreas do conhecimento. Então, quanto melhor você tiver, quanto mais afiado tiver a sua habilidade de leitura na língua inglesa, melhor. Beleza, galera? Beleza. Era isso que a gente tinha para comentar com vocês hoje e até a próxima. Grande abraço.